Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário, o dia que você estiver assistindo esse nosso encontro. Bem-vindos mais uma vez ao canal Sercom. É uma hora que, se você tira um momento para assistir todos os nossos vídeos, as nossas lições semanais, então tire um momentinho também para vibrar pelo nosso planeta Terra. Realmente a Terra está precisando de vibrações. Vibre bastante amor para esse nosso planeta, porque é uma época de efervescências, é uma época de diversos acontecimentos geofísicos, geopolíticos. Então, os espíritos pedem a nossa ajuda em vibrações. A gente vai falar um pouquinho sobre o bom equilíbrio de tudo isso na lição específica do livro Caminho, Verdade e Vida de hoje, que tem como título Esforço e Oração. Ela é bem pautada, a lição aqui da nossa dupla dinâmica Chico e Emmanuel, com uma frase que está em Mateus, que diz assim: "E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, ali estava só." Isso você encontra em Mateus 14. E por que é que coloca-se esse trecho de Mateus na nossa lição hoje? Bom, primeiro de tudo, vou trazer várias vezes esse título lá à tona, tá? A lição de Chico e Emmanuel, ela coloca bastante em questão o seguinte, que diversos agrupamentos religiosos, diversas linhas de fé que nós temos, elas pregam fortemente aquela coisa de você fazer retiros, de você fazer diversos cultos tal, e permanecer apenas ali, ajoelhado ou quietinho, ou acendendo isso ou aquilo, apenas orando. Entretanto, nosso Mestre Jesus, que foi o maior quantum que esteve aqui nesse nosso planeta, ele é o melhor exemplo de que essa máxima não é verdadeira. Ele trouxe a grande máxima também, deixando muito claro o seguinte: se o meu Pai trabalha incansavelmente, eu também trabalho incansavelmente. Aliás, se a gente pensar bem, o trabalho, as ações e a questão da conexão com planos superiores são as principais características e marca do seu legado de amor que foi aqui no nosso planeta e persegue e já traça aí exemplos ao longo dos anos e anos e anos. Se vocês percebem, só depois, e essa frase pontua bastante, só depois do trabalho, das ações de amor, das curas, das pregações e todas as outras questões que fizeram desse grande avatar que aqui esteve, era quando Jesus aí sim buscava o seu cantinho, se despedia de todos para se conectar. E aí o mestre, quando ficava ali, geralmente ele buscava um local alto, parava e ficava ali meditando, ficava ali em conexão com um plano maior. É óbvio, né, que ele recebia mensagens, insights, informações e inspirações de seres de uma estirpe gigantesca. Imaginem que na nossa galáxia existem, acho que outros 3 ou 4 com a grandeza de Jesus. Então imagine que não só, muito provavelmente alguns deles, ou até maiores, traziam para Jesus mensagens, informações e inspirações de uma luz gigantesca. Talvez a grande fonte criadora, Deus, muitos acreditam assim, e por que não? Porque afinal Jesus é quem é. Não é verdade?
E entendendo tudo isso, tudo o que ele buscava, tudo o que ele recebia, tudo o que vinha para ele em forma desses insights, ele tinha-os como grandes combustíveis, como grandes pontos de força para quê? Não para guardar para si, mas para usar de gasolina mesmo para o trabalho, para as ações, para o que ele tinha para transmitir para todos nós naquela época. Nós que éramos primitivos, talvez primitivos como hoje, mas não com a mesma forma de educação, não com os mesmos acessos, mas nós éramos pessoas selvagens, pessoas que... Tá certo que não dá para pontuar muito, porque a humanidade hoje em dia permanece com requintes de crueldade incríveis. Mas o fato é que tudo aquilo era para força de trabalho. Eu não coloco aqui, claro, longe de que a questão que a oração é algo a menos a se fazer, não. Tanto que o mestre nos colocava que, inclusive, você não precisa de um líder religioso, você não precisa de um templo, de uma igreja, de um centro, de um terreiro, do lugar que seja, para de repente ser notado, ou ser aplaudido, ou ser destacado, como se você estivesse fazendo um grande serviço em louvor ao Senhor, ou algo em nome dele. Pelo contrário, o mestre falava para que você se trancasse num quarto, num aposento, e que ali você desenvolvesse as suas preces, as suas orações. E esse seu quarto não era só um local físico para você estar dentro da sua casa, e sim para que você buscasse aquele seu quarto íntimo, para aí sim se conectar, para aí sim buscar essa força que você precisa e esse combustível que ele também buscava, não é verdade? E aí, dentro disso, dentro desse mergulho todo, você se enche para buscar a força do trabalho, a força das ações. E aqui nós estamos falando as forças das ações, do trabalho para o bem. Tá? É claro que nós precisamos, obviamente, do nosso trabalho num mundo como hoje, um trabalho para sustentação, um trabalho para que nós consigamos também um combustível que é o fato de nós fazermos as nossas trocas, pagarmos as nossas continhas, não é verdade? Mas aqui o nosso ponto é de verdade outro. E que ele era muito claro em dizer assim: é muito melhor você estar dentro do seu quarto do que junto a hipócritas, a fariseus, a saduceus e coisas assim. Jesus não andava com religiosos, e muito pelo contrário, foram aqueles chamados religiosos de bem que tramaram a sua morte. Entendamos isso, justamente para perceber que a melhor oração de verdade está aqui dentro de você. Mas claro, até agora eu falei das orações, mas o título da lição de hoje é Esforço e Oração. E vocês veem que a palavra esforço vem até antes da palavra oração, não é verdade? E o que se coloca aí é que, obviamente, se nós estamos encarnados aqui na Terra, é porque nós buscamos a evolução de alguma forma. Nós estamos aqui para subir um degrauzinho. E o que vai fazer nós todos subirmos desse degrauzinho é a convocação para o trabalho. Então eu repito, não é um convite, é uma convocação. É pelo nosso, pelo trabalho que nós fomos convocados, é que nós saberemos como está sendo essa nossa subida de degraus rumo à questão evolutiva. A nossa questão moral é como se é algo que nós já devíamos, e se você está assistindo isso é porque você está no mínimo na busca para algo dessa forma, é algo que já devia estar arraigado em todos nós, em sermos bons, em sermos honestos, em chegarmos lá. Claro que
nós temos o nosso lado escurinho, nós temos aquele diabinho que às vezes dá aquela soprada no nosso ouvido, aquela fechada no trânsito que acontece, mas o que realmente vai contar para um plano superior é o trabalho que nós fomos convocados. É nesse ponto que, claro, temos o nosso livre-arbítrio em aceitar, abraçar isso tudo ou não. Mas é o lance muito claro, não é um convite, é uma convocação. Isso estamos entendendo que não é esforço ou oração, é esforço e oração. Espero que tenha ficado claro nesse ponto e que é óbvio que a história nos mostra tantos exemplos para a gente se inspirar, como na oração a gente pega como combustível. Por que não pegar grandes avatares que aqui estiveram para que a gente tenha esse ponto muito forte em todos nós? Eu lembro que Teresa de Calcutá foi uma mulher de força incrível. Foi uma mulher que precisou se colocar na posição de diversas pessoas terríveis para conseguir comida para as pessoas que passavam fome. E que andava quilômetros e quilômetros carregando sementes, carregando alimentos em cima de uma mula, e ela andando, porque era preferível a mula estar cheia de comida do que estar cheia dela. E ela falava uma frase que é muito clara para essa lição e que diz assim, que as mãos que fazem valem mais que os lábios que oram. Eu acho que é muito claro tudo isso para todos nós, não é verdade? Baseando-se aqui nessa lição. Não precisa se dizer mais nada do que está colocado aqui por ela, que foi um grande avatar que nós tivemos nessa página encarnatória da história. Um outro que nós, os espíritas espiritualistas, estão realmente muito acostumados, e nós temos ele como um mestre também, e como nós brasileiros o elegemos o brasileiro mais importante, mais valioso de todos os tempos, o nosso querido Chico. Chico foi um exemplo de trabalho tão forte, tão firme, que a gente tem um sem número de exemplos de não só atos de caridade, não só assim esforços e mágoas e suicídios que ele evitou por causa das famosas mães de Chico Xavier, que já vou voltar a falar, mas Chico ajudou a fundar mais de 1000 locais de oração e caridade. Chico recebia orientações de Emmanuel e pegava criancinhas e ajudava pessoas que tinham compromissos kármicos gigantescos. Tem um caso de um bebezinho que ele pegou para criar, que ele realmente tinha diversas deformações físicas. E esse bebezinho, a hora que ele dormia, ele começava a gritar, se debater, acordando inclusive o Chico e as pessoas que ali cuidavam, dependendo do ponto. E ninguém entendia por que isso acontecia, e Chico era muito claro em dizer, não, o trabalho para com ele aqui é que ele foi um grande líder na Revolução Francesa e precisou, durante todo aquele rebuliço, dar cabo, matar muitas pessoas. E ele resolveu encarar esse desafio dessa encarnação, só que quando ele dorme, ele começa a ter pesadelos terríveis, porque toda a fila de inimigos que ele deixou o perseguem e reconhecem como sendo ele o espírito daquele algoz. E o trabalho, além de criar aquela criancinha, aquele bebê cheio de problemas, era também, quando estes inimigos chegavam, a cada momento que isso acontecia, ali se desenvolvia um encaminhamento, um convencimento desses espíritos obsessores para que eles fossem para o plano espiritual para mudar de sintonia.
E o Chico dizia, olha, meu trabalho com esse bebê vai se encerrar a partir do momento em que nós conseguirmos encaminhar todos esses espíritos para uma busca de melhoria e deixá-lo em paz. Dito e feito, isso aconteceu e tudo seguiu. Chico, quando desencarnou, entendendo a humildade desse ser fantástico, o trabalho dele foi tão valorizado e aprovado que no momento do desencarne e do encaminhamento de Chico, juntou-se quilômetros de outros espíritos que chegavam para agradecer, para aplaudir e para valorizar o trabalho daquele que fora um mestre aqui na Terra também. Existiam caravanas, existiam inclusive aquelas mães, as famosas mães de Chico Xavier, as quais ele acalentou muito, transmitindo mensagens dos seus filhos que tinham partido. Algumas delas já tinham ido para um outro plano e foram lá recebê-lo no processo de desencarne. Alguns dos espíritos curiosos que já sabiam quem era o Chico e estavam perdidos aí entre as dimensões, apareceram nessa fila de pessoas, de espíritos curiosos para saber, nossa, um espírito de uma estirpe tão alta chegou, tá desencarnando, eu preciso ver o que acontece. E ali eles também foram encaminhados. Eram perto de 3 quilômetros de um corredor polonês que acompanhava um Chico, que ali estava emocionado e tentando esconder o rosto porque achava que não era merecedor daquilo. E que depois de um facho de luz, este espírito foi ter com outros de uma grandeza também igual. Fato é que aí são dois dos vários exemplos que não foram só tão marcantes, mas o exemplo dos líderes de projetos de caridade e todos aqueles que, antes de pararem, agradecerem à fonte criadora, que nós chamamos de nosso Pai, de Deus e de outros vários nomes, agradecer ao nosso Mestre Maior, arregaçaram as mangas de verdade e puderam oferecer sua força de trabalho, sua força de amor, sua palavra, e que depois trabalharam a oração para agradecer e pedir mais um pouco de energia para o dia seguinte. Sim, isso pode ser um puxão de orelha para todos nós que de repente estamos deixando para lá, e que coloca-se, obviamente, assim, não, eu estarei em casa rezando por isso e tal, e muitas vezes, entendam, o plano espiritual hoje coloca isso como uma ociosidade. Se realmente você não tem uma outra saída, isso é colocado como ócio. Entendam os equilíbrios. Aquele que muito trabalha para o seu sustento e também muito trabalha para outras causas, sem tempo para se autoconhecer, conhecer o seu quarto, meditar, agradecer e buscar algo superior, vira aquele coraçãozinho sequinho, sabe? Uma hora percebe-se que você se tornou um autômato das coisas e precisa de um pouco de calor aqui dentro, nos seus pontos de energia e tudo mais. Da mesma forma, como eu disse, se você é aquela pessoa que fala, não, eu vou ficar aqui rezando, ou então prefere ficar naquelas frases decoradas, entendendo que ali, assim, uma em sequência da outra, frases que você decora desde que você tinha 4 anos de idade, ou coisa assim, e vive repetindo, quem está em outras dimensões mais felizes entende que, respeitando o seu livre-arbítrio, você está se tornando uma pessoa ociosa. E aí, dentro desse processo de equilíbrio, entendendo que esforço e oração precisam caminhar juntos, qual é o seu próximo passo? Se apegue à turminha do bem que te rodeia,
se apegue a esses exemplos que foram dados na aula de hoje, se apegue ao que realmente enche teu coração de combustível e vá praticar o bem. A partir desse autoconhecimento, saia para praticar o bem. É aí que você sobe esses degraus. É aí que a gente evolui, é aí que a gente sabe que no final de nosso ciclo, a gente chegou lá e valeu a pena tudo que a gente fez de legal. Vamos seguir esse ponto? Acho que é algo para a gente refletir. Até uma próxima lição na semana que vem, com certeza aqui no nosso canal do Sercom. Entenda isso, passe essa ideia para frente e a gente se vê numa outra oportunidade. Um grande beijo.